escreve para a gente pelas redes sociais. Uma mulher madura, uma mulher nessa idade, depois dos 50 anos, consegue amamentar normalmente? Tem alguma objeção? Olha, Maria, uma vez que a mulher está gestante, ela vai sim conseguir amamentar, porque o hormônio que auxilia ali no aleitamento se chama ocitocina. E esse hormônio ele continua a ser produzido. Quando a mulher entra em trabalho de parto, o organismo já tem ali um sinal positivo para produzir ocitocina. E quando o bebezinho mama no peito, aquela sucção também estimula a liberação de ocitocina. E olha, Maria, o mais incrível é que a Cláudia Raia esteve com a gente no encontro dias antes, na semana anterior, mas dias antes de anunciar. Ela mais velha pôde engravidar, aí então faz esse negócio, mas o problema não é ela engravidar depois de mais velha, ela não vai poder cuidar do filho, o tempo vai ser muito menos para ela ficar com o filho. Ela pode vir a falecer. E a criança, como é que fica? Ah, ela vai ter dinheiro, independente, mas não vai ter a mãe. Também de cuidados especiais. A minha parceira, A pergunta eu falo, tem pai, pelo menos? Tem pai? A casa já está prontinha para receber a Maria. A mamãe Roberta está no 8º mês de gestação e aos 51 anos de idade. Em que momento da vida que você disse, quero ter mais um bebê? Eu sempre tive vontade de 51 anos. mais de um filho, né? 2. Eu já tava com vontade, mas ele queria um irmãozinho e tudo, né? Você queria muito? Sim. Sempre quis? E agora como é que você tá? Muito feliz. Mas conquistar essa felicidade E como não é que foi fizeram nada para ter fácil. filho? Quando eu decidi mesmo que eu queria, aí eu já comecei a ter algumas dificuldades para engravidar, né? Aí os médicos falavam que eu já estava com os meus óvulos, a quantidade já estava bem pouca e alguns já estavam, como eles falam, já estavam meio velhos, né? Há 6 anos, Roberta chegou a engravidar naturalmente, mas sofreu um aborto espontâneo. E aí eu peguei e fui procurar ajuda, né? Roberta e Anderson decidiram então fazer tratamento para engravidar. Eu já não estava mais produzindo óvulos, então eu tive que entrar na fila de doação. E eu fiquei 4 anos nessa fila de doação de óvulos. Com os óvulos doados, o casal fez fertilização in vitro. Nessa técnica, o espermatozoide é injetado no óvulo e fecundado em laboratório, e depois esse embrião é colocado no útero da mulher. Foram 2 tentativas até Roberta conseguir engravidar. Ela vai ser mamãe de novo 12 anos depois de ter Mas o primeiro então filho. ela é mãe de Às aluguel. vezes eu até acho que é um sonho. Os óvulos não é o sabe? dela totalmente. Porque a felicidade dela correndo. Se ela teve os óvulos doados, No caso da Renata, tecnicamente, 28 anos se passaram entre a primeira gestação e a segunda. Ela congelou os próprios óvulos quando era mais nova. essa foi os e próprios decidiu fazer a óvulos. fertilização in É vitro. diferente. Hoje ela tem A outra teve 52 óvulos anos doados. e está grávida Não de seria os 5 óvulos meses. dela. Então logo a criança não seria do gênese dela. Porque o óvulo é de outra pessoa. Dessa pelo menos é dela. Ela congelou os Já o Gilbert óvulos. vai ser pai pela primeira vez. Era um sonho, né, que sempre tive. 28 anos com uma senhora de 50 anos. As mamães sabem que depois 28 de 50 anos anos, a com uma gravidez senhora tem de mais 50 riscos. anos. A Roberta chegou Ah, a ter né? sangramentos. Tive que ficar de repouso absoluto durante 3 meses. Eu vou mais ao médico, faço mais exames, né? Os cuidados são bem diferentes, são bem maiores. A única coisa que eu me sinto um pouco mais cansada. É uma coisa muito comum que pode dar em mulheres acima, né, de uma certa idade. É questão para O problema não é esse. O ruim é que o tempo para ficar com a criança é um pouco menor. 50 até os 20, a mãe vai ter uns 70. E a felicidade da nossa família. Uns 70 anos. Parece brincadeira, mas é muita coisa. Não é porque a pessoa pode ter mais velha uma coisa, ela não teve chance de ter. E outra coisa é ter depois de mais velha. Não vai aproveitar o suficiente o filho e com a mesma energia de uma pessoa jovem. Porque ela tem 50 anos, se ela tivesse um filho de 20, ela ainda poderia aproveitar para seguir da vida do filho um pouco melhor. Com 70 anos é diferente. E o mundo cada vez muda mais. E vai ficando mais difícil para as pessoas cuidarem dos filhos.
que a mulher Quanto deve tempo ter. demorar, fica mais Então, tempo Michele, demorar, como fica eu falava pior. muito bem aí no E ela não vai vídeo, aproveitar toda os mulher filhos. vai ter que fazer seu pré-natal certinho durante a gestação. No caso de uma gestação tardia, ela pode fazer um acompanhamento com um profissional, né, especializado em pré-natal de alto risco. Isso porque existe sim um risco maior de ter a pré-eclâmpsia, né, são alterações que acontecem no organismo da gestante em decorrência da pressão alta. Essa mulher, ela também pode ter diabetes na gestação, então ela vai ter que fazer os exames certinho, ultrassom, o acompanhamento de uma gestante normal, mas com um pouquinho mais de atenção. Doutora Thelma, como a gente viu na reportagem, a fertilização in vitro é o método mais usado, né, pelas mulheres mais maduras que querem engravidar. Mas é bom, né, que a gente deixe bem claro que esse não é um processo tão simples assim, né? Não é, Maria. Realmente, a fertilização, para você ter uma noção... Olha as verdades aí. Uma paciente de 43 a 45 anos, ela tem 7% de chance de engravidar com a fertilização in vitro. Aí, as pacientes com até 37 anos, elas vão poder implantar 2 embriões. Após os 37 anos, elas podem implantar até 3 embriões. Tem dificuldades também, olha, tem porcentagem de taxa de aceitação, ó. Só que vai ter que ser Bateu o filho. uma autorização do Conselho Federal de Medicina. E essa mulher não pode ter... E você vê, não é a natureza, é a ciência fazendo filhos. Já explicou, né? Os Não é a óvulos das natureza. mulheres envelhecem com o passar dos anos e fica mais complicado ainda engravidar por causa disso. E tem Muitas perigo mulheres para não elas, porque é mais velha, pode vir até a falecer, não se esqueçam. mais tarde. Não é a mesma A Cláudia Raia, força. inclusive, contou que congelou os óvulos numa entrevista aqui pro É de Casa em setembro do ano passado. Vamos dar uma olhadinha? Eu li que você tá pensando em ser mãe de novo. É verdade isso, Cláudia? Falando em filhos? É verdade. É verdade. Com É verdade. data? Com data, assim, tipo, período... Bom, eu descobri com a pandemia Ah, que a gente essa é não Cláudia pode Raia. botar data em nada, que a gente não tem controle de nada. O que eu posso dizer é que já há algum tempo atrás a gente tinha reservado os óvulos, então eu tenho esses óvulos. Óvulos, no médico, usando a medicina. Vamos ver se rola. Se você não Aí tem é dinheiro, talvez por enquanto não seja possível. Isso é dinheiro, hein? Doutora Thelma, eu Não me é lembro para que todos, você também totalmente. congelou seus óvulos, né? Você contou pra mim do bem-estar em São Paulo, né? Na época que você estava fazendo tratamento. Você escolheu também essa opção, né? Escolhi, Michele, porque eu acho que hoje em dia, né, a mulher, ela tem a vontade de engravidar, muitas mulheres têm, mas também tem o direito de escolher o momento ideal. Às vezes a gente não tá O momento, priorizando, mas e o naquele parceiro? momento, às vezes é o lado profissional E o parceiro, que como é que contando fica? mais, adia um Ela pouquinho teve um esse parceiro, desejo de ser mãe, mas escolheu o existe parceiro, desejo, né? ou Então, pegou mulheres até os 35 anos é o período ideal para que realizem esse doador de congelamento. espermatozoide, ela fez a inseminação artificial junto com os óvulos dela. Tem pai? Não tem pai? Mas a gente E não aí? pode deixar de falar que é um procedimento ainda Tudo a muito medicina. caro, né, que não faz parte Você vê, da realidade isso é de legal? muitas mulheres. Atrapalhar o Então, por isso processo que da é importante a humanidade? mulher sempre dosar, Será que nos né, tornam esse mais momento humanos da isso? gestação da vida dela. Escolher? Doutora Foi uma Thelma, escolha? exatamente o que eu queria comentar, né? Uma escolha que ela Hoje, fala, óvulos e também a quando fertilização passa, fica menos in vitro tempo são com o procedimentos filho, muito caros. Eu queria saber quanto 50, custa 60, e e se não tem viver como até fazer 50, pelo como é que SUS. fica? Boa pergunta, Maria. São dados da Associação Brasileira de Reprodução Assistida. Os valores eles podem, né, ali, variar a cada caso, mas em geral ficam em torno de 10 a 20 mil reais o procedimento, gente. Aí ainda a gente soma 5 a 10 mil reais É caro, os hein? medicamentos. Só que